Mas Mavã foi o nome que foi me dado quando eu fui apresentada em um altar, magia negra, em Alagoinhas, na Bahia. Minha avó, como era mãe sã, fazia essas questões. Estava com o filho dela, o único filho homem, aguardando também a geração futura dele sendo homem, para poder ser sucessor do que ela tinha se disposto a fazer. E o adversário falou: você tem que a cada tempo e tempo apresentar uma descendência, para dar consequência na linhagem. Minha avó apresentou o meu pai, Martim, e quando consagrou, ele a consagrou ao Exu, Bepilindra. Só que ele não fez ritual, ele tomou as bebidas e ele gostou e viciou. E aqui eu vou abrir um adendo. Até o diabo tem regras, tem meios, e para você servir com excelência, você tem que exercer, mas não se viciar. E como ele viciou na bebida, ele foi descartado. Minha avó levou açoite por 7 anos. Ela sofria açoite por 7 anos. Com isso, ele conhecendo minha mãe, veio primeiro o meu irmão mais velho. Só que Deus, ele sabe de todas as coisas. Meu irmão mais velho, ele nasceu, logo alguns meses ele faleceu. Após ele veio minha irmã. Não pode ser mulher, teria que ser homem. Aí nasce um homem, em sequência da minha irmã mais velha. Só que ele nasce com leucemia no sangue. Não poderia ser o sucessor. Depois dele veio minha irmã. Somos em 5 dessa geração. Minha irmã não poderia ser também. Após a minha irmã, depois de várias ações, várias questões, reclamações, ia para 4 na geração e eu falei assim: chega, o próximo que nascer, você me consagra. Vai ser meu. Na expectativa, como via um homem, uma mulher, minha avó achou que seria um homem. Aí sai essa pessoa. E desde a gestação, minha mãe, sabendo da questão, ela tentou abortar, ela tentou matar a criança no ventre. E podem rir se eles quiserem. Eu nasci na privada. Minha mãe foi me ter no banheiro. Porque ela sentiu as dores de parto e ela falou: ali mesmo eu jogo água e mato afogado. Mas eu não vou deixar de viver esse propósito. Minha mãe até hoje ela não serve ao Senhor, não é cristã. Mas o Senhor já trabalha, eu sei, no tempo certo molda. E ela ainda vai entender o processo. Amém. Irmãos, ali nascer, dentro do banheiro, no centro de Umbanda, minha mãe era empregada dele, servia a ele, tinha que fazer dar tudo sobre as tarefas que era feita, era vista como escrava. Minha mãe tentou me afogar ali dentro da privada. Mas minha avó percebeu, foi lá, ela levou um açoite, ainda pegou a mim mesmo, já naquela situação, e falou: vamos fazer agora, porque independente é agora, vai ser. Por minha mãe, meu nome seria Ana Cristina. Mas pelo meu pai sempre obedecer a minha avó, ele pegou e virou para ela possuída e falou: qual será o nome? E aí foi. Essa veio me resistir da morte. Porque minha mãe tentou me afogar, tentou matar, e mesmo assim eu sobrevivi, eu resisti, eu não desfaleci
na turbulência daquele momento. Eu chorava, eu gritava. Minha mãe falava assim que, por mais que ela tentasse, jogava para fora a água e gritava. Então ela vai se chamar Mavã. Só que o nome Mavã vem de uma linhagem da bruxaria, da magia negra da África, aonde os canibais, onde quem faz o ritual é feito assim, Igor Mavã. Como não é homem, que seria Igor, vai ser Mavã, porque no Brasil é feito unissex, apesar de terminar com N. Vai ser Mavã porque ela vai ter todos os homens que quiser, ela vai dominar conforme ela quiser, mas ela nunca poderá ter família. Tudo que ela me pedia, acho lindo. Deus abençoe a vida de quem direcionou o culto aqui, as amadas, no Louvores, que parece que foi para mim. Feito, Senhora, relembre, renove-se sempre, seja meu filho, e apesar da guerra, não pare, Deus. Até o irmão falar aqui na palavra, qual é seu Deus? Os irmãos não entenderam o porquê. E ali eu fui consagrada, fizeram um ritual. Fiquei ali um tempo, e poder vezes, minha mãe falou assim que até sangue me dava para poder me alimentar. E às vezes até por falta de comida mesmo, e a minha avó falava assim, ela não precisa dessa comida normal. Põe ela aqui, que eu vou alimentar ela. Para a glória de Deus, minha mãe se revoltou com a situação, pegou, depois de mim, mas olha como Deus é bom. Depois de mim, aí veio um homem, o meu irmão mais novo. Só que o Senhor o livrou. Aí veio, ela juntou os filhos, fugiu da Bahia, veio embora da Bahia para cá de carona, em cima do motor do ônibus, como ela bem fala, jogou todos os filhos lá, alguns às vezes de vez em quando na fiscalização, bora pro maleiro. Olha que vida boa, né, irmão? E ela jogou e veio para cá, morar aqui em Taboão da Serra, onde a minha avó, por parte de mãe, era cristã da Igreja Universal. E aqui fui acolhida, fui cuidada, e mais ou menos até os meus 7, 8 anos de idade. Irmãos, entre esse período, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Dos 7 anos até os 9 anos, eu saía do Jardim Pinheirinho, estava em Buda Bar, vocês conhecem o cemitério de lá? Às vezes eu faltava às aulas, não sei como, mas eu ia e me assentava ali naquele túmulo bonito, namorizado, e ficava horas ali num papo muito longo. Das 7 a meio-dia. Eu saía para ir para a escola. Muitas das vezes eu estava no cemitério do irmão. Quando dava meio-dia, aí falava assim, pode ir embora. Agora você pode ir e vai tranquila que nada vai te acontecer. Eu atravessava a avenida, a BR, sozinha, caminho 4 quilômetros, mais ou menos assim. Ia. Era já que o pessoal estava vindo da escola, também estava vindo. Ia para casa tranquila. Certa feita, conseguindo assim, 9 anos, entendendo as coisas, os filmes que eu mais gostava de ver. Sexta-feira 13, A Colheita. E acredite, amado, o diabo é tão sujo que minha mãe, desde que se separou, ela não ficava com homem a não ser casado. E um desses homens com a índole má, cearense, foi morar com ela por muitas das vezes. Depois dos meus 7 para os 9 anos, eu tinha que deixar a escola e trabalhar das 4 da manhã à meia-noite numa barraca, ali no Jardim Pinheirinho, Oibraia, Feira do Vazame, Feira do São Tomé, Santa Emília, e não poderia mais estudar. E entre esse processo, na casa que nós morávamos, nós cuidávamos de cabras, porcos, porque ele fez o chiqueirinho lá atrás, que a casa era, o quintal era grande. E nesse processo de cuidar, além de alimentar, muitas das vezes, ele me ensinou a como limpar o porco com maçarico.
E com 8 anos de idade, eu aprendi a matar o porco. 2 marretas no centro da cabeça, você pega a parte direita e enfia a faca no coração. E assim, mesmo criança, é horrível ouvir, né? Imagine uma criança de 8 anos, uma menina assim. Primeira vez fiquei com dó, chorei, esperneei, não quero. A segunda vez também, na terceira vez, irmãos, ou ia, ou ele ligava um maçarico nas minhas costas. Ou você aprende, ou você aprende. Não tinha meio termo. E a faca, muitas das vezes, era instrumento de eu apanhar. Ah, não vai obedecer, não vai fazer? Lá vem a bordoada do facão nas costas. Então, para em vez de apanhar, eu vou aprender. Com 3 meses, nesse processo, ele me ensinou a como matar um porco. Com meus 9 anos, o Senhor foi bom e misericordioso. Nós fomos morar em uma casa, e onde a casa estava perto, uma pessoa, vai iniciando, e tinha umas crianças lá, as meninas, a gente nunca teve amigo, não podia sair, geralmente era preso. O padrasto não deixava, porque tinha que trabalhar para sustentar a outra família dele. Uma moça virou para mim e falou assim: oi, vamos para a igreja? O que é isso? Ah, é um lugar legal, você vai ver umas histórias boas, vai ficar feliz. O que é isso? Tinha 10 anos. Brincar. Conversar com as pessoas, até na escola. A gente, pelo tratamento que era, a gente tentava ficar quieta e parada. E nesse processo, foi quando uma certa vez eu fugi, né? Saí, deixei a barraca, meu irmão chegou, eu falei: fica aí que eu vou no lugar. Meu irmão, não faça isso. Eu falei: eu vou no lugar. Peguei e vim com essas meninas e fui numa terça-feira no curso de RI. Se não sabe o que é o curso de RI? Regulamento Interno da Igreja Deus e Amor. Na terça-feira, que é só para os membros. Ela falou: vamos lá. Com 9 anos de idade. Uma terça-feira, o pastor dirigente Manuel ministrando a crucificação de Jesus. Para quem gostava de ver filmes de terror, para quem fazia imaginação sobre aquilo, para quem matava porco, irmãos, quando eu sentei, fechei os olhos e comecei a ouvir a mensagem, com 9 anos de idade, eu soube o que é o significado da Páscoa. Eu soube o que é o significado da ressurreição. Naquele dia, às 9h35 da noite, a menina de 9 anos levantou a mão e aceitou Jesus. Irmãos, foi uma coisa tão diferente. O pastor primeiro assim: ah, só tem essa criança aqui. Ô, Manu, vem cá, ora por ela aí, irmão, vamos se pôr de pé? Irmão, mas louvado seja Deus pela irmã Luz. Louvado seja Deus por essa serva do Senhor, que ela pegou e me abraçou e falou: Deus, essa aqui saiu do propósito e das garras de Satanás. E essa aqui, a partir de hoje, vai entender os seus caminhos e agrilhões como são estreitos. Mas eu não esqueço. Porque com 9 anos vai ser o primeiro abraço que eu recebi. Foi a primeira pessoa que falou assim: olha, Deus, abraça ela. Eu não sabia o que é isso. Na minha casa, nós não fomos criados com abraço, com carinho, vai, pancada. Quantas das vezes desmaiávamos com a surra. O padrasto pegava a gente pelos pés, assim, batia a nossa cabeça no chão até nós desmaiávamos. Muitas das vezes ele esquentava a faca no fogão mesmo, quando estava o maçarico ligado, e falava assim: praga tem que morrer, tem que sofrer mesmo. Quantas das vezes minha mãe sustentava a casa, na verdade. Ela nunca deixou nada faltar. Mas para alimentar os povos, ele pegava toda a comida que estava, nos colocava em frente à mesa. Você hoje não é grato pelo arroz e feijão? Ah, te dou muito.
Vou comer isso de novo? Ai! Quantas das vezes nós tínhamos... Minha mãe fazia comida farta, mineiro, cozinha e cozinha bem. E quantas das vezes eu, mais os meus dois irmãos, que a minha irmã nessa época já também Deus abençoou, ela casou logo, a mais velha que estava conosco. Ele nos colocava em frente à mesa, colocava todas as panelas. Ele colocava uma tigela, ele comia e logo após estar satisfeito, a gente em pé olhando ele comer, ele enchia a boca com a comida e cuspia dentro do que sobrava e falava: praga não precisa comer não. Juntava tudo e jogava por fora. E nós íamos passar, quando conseguíamos tomar água escondido dele, ia dormir. Para poder o estômago não ficar doendo tanto e roncando. Hoje em dia a geração Z não sabe nem o que é um jejum de 12 horas. Imagine você passar meses e meses nessa situação. Na feira, quando nós trabalhávamos, meus queridos, a gente comia cebola, batata doce crua, batata crua, escondido. Aquela que estava já estragando, que ia jogar, a gente cortava assim e comia, para poder não ficar desmaiando de fome. Era isso que nós comíamos, eu e meus irmãos. Porque muitas das vezes, quando nós falávamos isso para a nossa mãe, ele fazia nós sermos mentirosos, e a surra dobrava, e nós desmaiávamos de tanta fome. Muitas das vezes os vizinhos falavam: me dá essa criança para mim, eu cuido dela. Porque eles viam o sofrimento da situação. Mas minha mãe, né, a gente ainda apanhava pelos vizinhos querendo socorrer. Duro, irmão, difícil. Mas o Senhor foi misericordioso. Aos 9 anos, conhecendo, de vez em quando fugindo, mesmo apanhando, leva cada surra. Certa feita, para não ir mais na igreja, eu indo para ali no Vazame. Conhece a KLP, aquela estrada de pedras grossas ali? Aqui, onde tem a ETEC do Embu de Rodonel, vocês já viram ali? Certa feita, eu já estava assim, mais ou menos, mesmo na desobediência, indo para a igreja e mais malhado que minha mãe estava deixando. Ah, está vendo mocinha, para de prender ela na feira. Numa variante que ele tinha, a porta se abriu e ele me empurrou. Porque ele me empurrou. Eu, no susto, eu grudei embaixo do banco. E no que eu grudei embaixo do banco, minhas pernas foi ralando. E ficou os ossos do meu joelho exposto. E ele falou: ah, agora eu quero ver você ir para a igreja. Ali até hoje ainda tem um botequinho. Ele parou ali, na época era só uma cabaninha, coisa assim, tinha umas bebidas, e os caras comiam uma farofa, ele falou assim: me dá um sal aí. Fez um mingauzinho de sal, e meus joelhos sangrando, os joelhos doendo, eu chorava. Ele falou assim: ah, vai parar agora. E tacou aquele sal em cima da minha perna, dos meus ossos, na verdade. Ali eu não vi mais nada, irmão. Apaguei. Acho que acordei um dia depois. Minha mãe falou: ah, não, que sei o quê. Minha mãe dando bronca ainda. Não me levaram para o médico. Me deixaram em casa. E aí eu fiquei ali. Quando eu acordei, que aquela dor, aquela ardência. Eu falei: eu quero ver você ir para a igreja. Você não vai conseguir pôr nem uma saia. Irmão, doía. Mexer, virar, doía. Para a honra e glória do nome do Senhor, o irmão Donizete, já que na Assembleia de Deus veio morar do lado da nossa casa. E naquele dia eles ficavam começando a fazer culto no lar. Ô, irmão, quando eu cheguei não, que era distante da minha casa até a igreja, a gente andava. Chegou a nossa filha. Oi, senhora, eu vi que você está fazendo as crianças, a gente vai fazer um culto lá, tem 2 filhos também, deixa eles participar. A gente doidinho para sair de casa, qualquer coisa que ele via. Não sei o que, tal, chateado, não gostava de crente, xingava.
Todavia, tem um aqui, se ela conseguir ir, eu não sei de onde veio, de onde foi. Eu sei que naquele dia eu falei assim, eu vou, pode deixar, que oração. Minha mãe sem banho você não vai. Ai, minha alma doeu. Como que eu ia molhar aquele joelho? Se acabar de acordar, se desacreditar. Eu vou sair daqui, eu vou. Irmãos, a água passou quente, que eu nem senti. Depois eu não sei qual foi a graça, que veio na minha cabeça passar óleo. Vou passar óleo. A gente não trabalha com banho de porco. Fui lá, catei, passei assim, o negócio hidratou. Falei, olha, que delícia. 7h30 eu estava lá, no culto de adoração. Onde cruz existiu, ela um dia fugiu. Oh, amado. E aquela Lília cantando, ele tocando violão, falei, que coisa mais linda que esse Deus fez. Mas aguarde. Agora eu vou começar a abreviar, porque só para vocês entenderem que da infância, aquilo ali é bênção na nossa. Do seu ventre, profetiza. Amados, meus 9 anos aos 12, eu passei por situações que eu não vou narrar aqui. E uma certa feita, uma das situações, eu já estava firme indo para a igreja, que a irmã Lourdes já tinha me ensinado a orar, que a irmã Lourdes já tinha me ensinado, você vai jejuar, tá, filha? Você precisa jejuar, você não pode comer. Eu falei assim, e quando é que eu fui? Eu falei, espera com que é esse negócio, porque o mais fácil eu já faço, é não comer. Amados, ela me explicou assim, ó, você jejum, não, jejum, tá? Esse negócio de jejum, se abstém de água, se abstém de... Não. Minha querida, para você ter um entendimento e resposta de Deus imediato, você vai ficar sem comer nada. Pelo menos por 24 horas. Irmão, isso foi ensinamento da diácona para uma menina de 12 anos de idade, que estava começando a fase da adolescência, virando mocinha. Que o mais que nós queremos é o quê? Boa comida para comer, né? Oh, glória. Mas, eu falei, tá bom. Você entendeu? Entendi. Ela não sabia o que eu passava, eu não contava para ninguém. Ninguém sabia o que eu passava. Cheguei em casa, era domingo à noite. Eu falei, Senhor, dá-me graça. Eu não sei o que esse negócio não, nem que vai fazer, mas eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu abrir a boca, o Senhor responder. Eu quero ter essa liberdade de falar, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor salva. Se o Senhor mandar matar, vai matar também. Mas eu quero aprender com o Senhor como que é esse negócio de intimidade, no jejum. Meia-noite eu dobrei os joelhos, fiquei quietinha, dormi, acordei às 5 da manhã, como de costume. Fui lavar, fui passar, fui fazer meus afazeres, porque para a glória de Deus eu já estava bem que só ia na feira quando era os dias específicos. Fiz a comida, limpei, eu olhei assim, não, você eu não vou comer. Eu fiz a comida porque não era para outra, era para o cidadão comer. Eu não tinha essa responsabilidade. Falei, não. Deixei tudo pronto, casa cheirosa, fiz a faxina. Passou-se 11h59 da segunda-feira. Eu falei, Senhor, eu te agradeço. Eu senti fome, deu dor de cabeça, mas eu quero continuar mais um dia. Dá-me graça. Foi terça, foi quarta, foi quinta, foi sexta, foi sábado. No domingo, eu cheguei na Lourdes. Eu estou no jejum desde domingo. Como que eu entrego se você não me ensinou? Ela olhou para minha cara, estava paz, eu sempre vi uma vassoura com os óculos de dia, glória a Deus, né? A gente abriu o tempo, foi Espírito Santo. Mas, não era isso aqui, uma vara. Eu pesava 46 quilos. E isso eu fiquei até os meus 23 anos. 46 quilos. Pela deficiência que eu tive de alimentação na infância.
Amados, e naquele dia, irmãos, a minha filha, pelo amor de Jesus Cristo, o que foi que você fez? Eu vou entregar, meu Jesus. Me ensina. Ela me descolocou numa instituição para entregar de uma forma bonita. Você vai sentar aqui, na frente do altar, você vai ajoelhar e vai entregar ao Senhor, eu entrego a minha consagração. Mas primeiro questionamento, você falou mal de alguém? Você falou algum palavrão? Você assistiu? Na minha casa nem podia. Falei, não. Também não. E graças a Deus eu falei, não. Não batei, não furtei, não roubei, não falei mal de ninguém, não bati em ninguém. Ela disse, então amém. Dobra o joelho aqui. Ela dobrou o joelho do meu lado e falou, Deus, que teu Espírito venha sobre essa pequena. Que o Senhor receba. Ela não fez um sacrifício, mas ela está tentando aprender o que é essa palavra. Entender o que é intimidade. E ela me abraçou, irmão. No momento que ela me abraçou, naquele dia, eu fiquei ajoelhada, porque a gente tinha que orar 1h30, todos os dias no culto. Do início do culto até o final. E eu lembro que na mensagem daquela noite foi: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E naquele momento que o irmão estava ministrando, eu dobrei o joelho e falei assim, então tá, eu conheço a verdade me liberta. Eu conheço a verdade me liberta. Então Deus não falava nem glória nem aleluia. E eu conheço a verdade me liberta. E eu comecei, conheço a verdade me liberta. E para a glória do nome do Senhor, naquele dia, vamos se levantar. Eu levantei e já falei, foi assim, mistério do Senhor. E naquele dia o Senhor me abriu os olhos espirituais. E o Senhor falou, usando a boca da irmã, cuidado com aquilo que tu abre a boca de pedir. Pois o teu propósito este ano. Irmãos, para a glória do Senhor, não ficou só nesse jejum. Depois daquela que são 21 dias de Daniel, 40 dias de Moisés, embora, e o propósito seguiu. E nesse do propósito seguiu com meus 12 anos. Certo dia que meu padrasto chegou, 9 horas da manhã, na quarta-feira, mas eu tinha fugido às 4h30 da manhã e tinha ido para a igreja para orar. Porque esse dia eu não queria ir para a feira de São Tomé. E as irmãs da Assembleia de Deus faziam oração das 5 às 8. Algumas antes de ir para o trabalho, eu juntava na igreja e orava. Eu vou orar com as irmãs. Eu abri a porta, escondi, mandei a cachorra fugir pulei lá o nosso muro, fui para a igreja. As irmãs, minha mãe sabe. Minha mãe já tinha que trabalhar, então era até 4h30 da manhã. Então eu não vi eu fugindo e fui para oração. Orei com as irmãs às 5 da manhã, às 8 da manhã, fui para casa. Falei, agora eu vou dar a volta de casa. Quando eu cheguei em casa, foi 5 minutos. Ele entrou. E ele entrou quando eu olhei para o instante que minha mãe tinha. Uma coisa que ela prezava muito, ela comprou uma televisão. Nova, linda. Só que a gente só podia assistir quando ela dava autorização. Ele pegou essa televisão, eu não sabia, mas olha como Deus. Ele tinha escondido a televisão. Quando eu olhei assim, falei, a casa estava aberta, a porta estava aberta, meus irmãos estavam fora, já na barraca, e eu olhei, poxa. E eu olhei assim, meu Deus. Cadê a TV da minha mãe? Logo pensei, meu padrasto virou e voltou e falou assim, você hoje vai morrer. Porque você saiu, ó, foi para os crentes, aí ó, vou falar para sua mão que você deixou a porta aberta e o ladrão que aqui carregou a TV dela, que ainda está pagando. Irmão, só estava eu e esse homem em casa. Lembro até hoje numa sala chão vermelho, parede azulzinha. Quem lembra das casas de antigamente? Esse homem virou para mim e falou assim, você hoje vai apanhar e eu vou dar risada. O Espírito Santo veio e falou assim, olha, se eu assim o fiz, minha mãe pode tirar minha vida, eu irei com prazer. Mas se você escondeu aquilo que você mais preza, ele vai preservar a sua vida, mas você vai perder hoje. Ele levou um susto, disse que se arrepiou quando saiu correndo.
No que ele saiu correndo, ele ia pegar um caminhão para abastecer a barraca de São Tomé. Veja como Deus faz. As curvas de São Tomé, um caminhão novo, não estava ruim não. Ele disse que de repente foi descendo as avenidas de São Tomé, curvinha de lá, pegou o fogo do motor para dentro da cabine e pegou ele todinho. O caminhão se desgovernou. No que se desgovernou, ele abriu a porta, caiu, se machucou, se ralou todo. E o caminhão e a mercadoria toda se perderam. Isso era 8 horas da manhã. Às 11h30 esse homem chega, todo fedendo, queimado, o cabelo assim, a parte toda queimada, o rosto todo vermelho. Eu só vi que ele estava varrendo a casa, daqui a pouco minha cabeça se pendurou na parede e batia. Sua bruxa nunca mais abre a boca para falar para mim. Eu falei, glória a Deus, você não sabe com quem está mexendo. Aí ele entendeu e me jogou para longe dele e saiu assim, saiu correndo. Irmãos, e aí a judiação dobrou. A partir daí o negócio pegou. Porque para me atingir, eu não ligava o que ele fazia comigo, mas para atingir, ele pegava meus irmãos. E aí eu falei, Senhor, 12 anos, vou fazer 13, estou com 14. Falei, Jesus, hoje é um basta, né? Dentro da minha casa, nessa situação. Hoje o Senhor dá um basta. Chega. Meu irmão ficou um mês dentro de uma caverna, escondido, para esse homem não matar. Porque ele tinha comido tudo. Ele falou que ele tinha comido o lucro dele. Você está dizendo que ele comer 3 maçãs porque está com fome. Ele fala assim, vou matar porque ele comeu meu lucro. E meu irmão fugiu com medo. Só que eu sabia onde meu irmão estava, porque era um lugar que às vezes de vez em quando fugia para escapar e ficava. Graças ao meu bom Deus, nesse lugar tinha cana, tinha goiabada, as goiabas, né? Tinha uns pés de manga, que era dessa vizinha que me levou para a igreja. É tipo uma fazendinha. E ele ficava lá e disse, pode comer à vontade. E vira e mexe, essa minha vizinha levava lá um angu com feijão. Ela fazia uma farofa de galinha e levava lá para ele. Porque ela viu a situação. E ela disse, ó, o Senhor está bem, Deus está guardando. Deixa Elias lá dentro da gaveta. O corvo vai alimentar. Deus cuidando desde a infância e a adolescência. Nesse dia, amado, eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor dê um jeito na nossa casa. Não dá mais. Eu falo que o Senhor cura, que eu liberto, porque dentro desse processo, eu já saía para evangelizar, eu já saía para cultos ar livre, eu já saía muito para entregar folhetos. Você não sabe a importância de uma criança entregar folhetos. Da sua fé. Ó, Jesus te ama. Leia com carinho. Ah, você não sabe ler? Gostaria que eu lesse para você? Posso ler? Era muito atrevida, né? Porque eu me achava que eu sabia ler já, então me achava. E vocês querem saber o porquê que eu falo me achava, porque eu sei ler? Eu vejo vocês hoje aqui, 45 anos, eu posso dizer. Conhece milagre? Prazer, Marta. Porque aos meus 9 anos também, quando eu conheci Jesus, Jesus me apresentou uma professora. Eu tinha dificuldade de leitura. Eu não conseguia ler, o pessoal falava que era pelas minhas condições de vida. E não. Eu não enxergava. Eu sentava na primeira fila, eu não enxergava o que era escrito na lousa. Quando minha professora veio e fez uma campanha para algumas crianças na escola, e eu consegui um óculos. Só que eu só fui descobrir aos meus 28 anos de idade, através do SEMO, Santa Mário, que eu queria deixar de usar óculos e vaidade, né? E fazer uma cirurgia, porque, né, se uma mulher gosta de colocar sempre um óculos na cara, desde que levanta até a hora que vai dormir. Eu fiz mais de 15 exames, do norte ao oeste de São Paulo. O médico virou para mim e falou assim,
Eu não sei como você enxerga. Não estou entendendo o que você está vendo. Porque seu nervo óptico não se desenvolveu. Nem no Brasil e nem fora dele existe cirurgia para você. Vocês acreditam nisso? Eu consigo ler tranquilamente a palavra do Senhor. Atestado com laudo. Eu tinha um laudo. Eu fiz todos os exames possíveis. O médico olhou para mim e falou: eu não estou entendendo como que você enxerga. Você não tem o nervo óptico. Como que você fez? Então, falar de milagres, viver milagres, eu posso falar com muita gratidão ao meu Senhor. E nisso, quando ele fez essa questão de esconder a TV, e o Senhor fez isso, a partir dali falei, Deus, basta. Certa feita nessa semana, veio um domingo, e o Senhor fez com que ele fosse, minha mãe estava chateada, porque os vizinhos começaram a abrir os olhos da minha mãe, e meu irmão estava fora de casa, e eu tinha também uma parte já querendo sair de casa, e minha mãe percebeu. Ele virou para minha mãe, estava descascando uma batata, ele virou para minha mãe na pia, ia prepararmos o almoço. E ele foi beijar o rosto da minha mãe se afastou. No que ele se afastou, ele foi ter um tapa na minha mãe. Até aquele momento ele não tinha batido nela. O que ele levantou suscitou a lembrança do que ela passou com meu pai. Irmãos, eu não sei como. Eu pulei de um lado para o outro da mesa. Em cima da mesa eu peguei e a faca foi pro pescoço dele. Na hora que a faca pegou, minha mãe virou o pescoço dele também, falou, deu um soco, foi pro chão. Foi Deus que usou ela para dar um soco, porque a faca aí está no pescoço, porque eu sei qual é a veia que tira a vida. Na hora eu assustei, eu misericórdia. Aí minha mãe bateu, aí ele saiu correndo por baixo da mesa e parou na frente de um balde. Que viram a situação e eu com a faca e minha mãe correndo. Os amigos pararam do lado que eles falavam, irmão Vinícius, tinha pé de pato no bar, no espaço na van. A hora que você me pediu, eu mato ele. Qual pedaço dele você quer? Porque eles viam o nosso sofrimento, minha mãe não. Mas quem estava de fora via. Nós apanhando, sofrendo, sem comida, muitas das vezes com roupa rasgada. Quantas das vezes a senhora teve a roupa do filho dela e falou, ô minha filha, tá frio, põe aqui. Veste aqui. Só que depois eu tinha que ir embora e devolver a roupa para não apanhar em casa que eu estava com roupa dele. E nesse dia, os amigos do bar fizeram a roda de mãozinhas. Nunca vi uma mulher descontar a raiva de uma pessoa tanto quanto. Mas o bichinho apanhou. Eu só fiquei de plantão com a faca na mão olhando. Falei, não, deixa que o Senhor cuida. O dele já está guardado. Todavia ele voltou para casa tentando relatar a situação e fez novamente a situação. E naquele dia eu falei, irmão, era no meio da semana, eu virei para meus irmãos chorando com fome, eu estava um dia sem comer. Eu olhei na hora que ele colocou a mão na boca, falei, ei, olha para mim. Da mesma forma que você está colocando a comida na boca, eu terei a notícia que você vai morrer diante da sua família com a colher na boca e com a cara no prato. Mas antes disso você vai saber quem é Deus. Você vai morrer com a comida na boca, do jeito que você nega para nós. A gente não vai te negar comida, mas a gente vai morrer com ela na boca. Nesse processo, irmãos, o Senhor livrou minha mãe, a gente se livrou dele. Tentou por várias vezes. Tinha uma filha com ele, minha mãe teve a filha com ele. A qual muitas das vezes eu tive que proteger, cuidar, e fui mãe. E nisso, eu peguei e falei para ele, o Senhor vai te moer. Pé de pato pegou, quase matou, atirou sobre ele, bateu, judiou. Perdemos a casa até por causa dele. Mas o Senhor foi tão maravilhoso que nos trouxe aqui para o jardim ali de Lidiana, depois dessa separação que ela estava vindo vir para cá. E o processo de Deus na vida dele começou.
Mas não esqueça, ele ainda não sabia o significado do nome Navã e o que Deus fez a mudança. Porque entre esse processo, irmãos, ele colocou o homem para tentar abusar da minha pessoa quando eu dormia. Eu indo para a igreja, muitas das vezes fui abordada por rapazes que ele pagava. Me jogavam assim no chão e, em último instante, não mexe com ela não, que ela é crente. Vamos devolver esse dinheiro. Ele pagava rapazes de bebida, de questão de boca, para poder me perseguir e me tirar da igreja. Para me bater, muitas das vezes eles pagam meninas para me bater, eu indo para a igreja. Então foi um processo, vocês não fazem ideia do que é índole má de um mundo. E não era processo não, tá, irmão? Era ser humano, não era processo. Então naquela vez que eu falei, o Senhor vai agir com você, e você vai dessa forma. Deus tirou a nós da mão dele. Veio, a gente foi, graças a Deus, ergueu, estruturou, meus irmãos se casaram. E quando eu já estava casada, com meus 22 anos, em virada de ano, entre Natal e Ano Novo, especificamente Natal, ele tinha ido para o Ceará para ficar com a mãe dele que estava quase falecendo, que estava em estágio final, e fizeram um almoço para que ele fosse comer junto com a família. Ele bancou o almoço. E me falaram, o filho dele veio até mim, estava lá presente, e falou assim, ninguém entende o que e como. Ele, no almoço, não sabemos como, ele estava normal, rindo, conversando, quando colocou a colher na boca, ele olhou para a comida, arregalou os olhos, engasgou e caiu com a cara na comida e faleceu. Irmãos, eu pedi perdão depois da minha irmã, porque eu e meus irmãos, naquela hora deu aquele estralo, quando eu tinha 12 anos de idade, o que ele fez conosco, na mesa. A palavra que saiu da minha boca, e o Senhor a cumpriu. Mas não me alegra em saber que ele morreu dessa forma. Me alegra que antes dele morrer, ele foi para lá e ele se converteu a Jesus. Ele foi para lá e teve que ouvir de Deus os crentes que ele não tratava, que muitas das vezes o Senhor ele metia a colher na mão e na cara dela, ele cuspia, ele jogava a mulher no chão, ele empurrava, pisava na cabeça dela porque ela era cristã. Muitas das vezes ele fez isso. Mas quando ele foi para lá, antes dele falecer, ele conheceu a Jesus. Aleluia. Então ele soube entender o que é a palavra, se arrepender do que ele fez. Nesse processo, meus queridos, o Senhor foi tão bom, que até então eu não sabia o significado do meu nome, eu não sabia o que acontecia. Eu tive que sair daqui e até a Bahia, porque eu tinha com essa situação toda uma mágoa muito grande com meu pai. Uma ira muito grande. Porque ele nunca me respondeu uma carta, quantos bullying eu passei pelo meu nome. Quantos derivados eu tinha no meu nome. E eu escrevi às vezes cartinha na inocência perguntando por que me colocou esse nome cheio. O que significa o meu nome? A explicação mais boba que minha mãe me deu para me confortar é que minha mãe chama Ivanilda, meu pai é Martim. E eles se juntaram o nome de Martim com Van para poder saber o meu nome. Mas na verdade o Senhor me permitiu ir na Bahia, onde minha avó sentou Jesus na Batista do Calvário. Depois ela muito apanhar, ela falou assim, minha filha, eu vou te contar uma coisa. Quando você tinha mais ou menos 9 anos, eu olhei dentro da tigela, e ela tinha um vidro. E ela falava que quando ela mexia, igual vocês veem em filme, ela realmente via onde nós estávamos fazendo. Ela tinha isso. E naquele dia, você estava diante de um altar e não era o que você foi destinado. Ela mostrou marcas no corpo, que ela sofreu, porque o diabo falou, você não cuidou do que me deu. Eu perdi para ele. No dia, quando eu tinha 9 anos, na terça-feira que eu aceitei Jesus, o diabo viu a queda dele, porque eu não dei sequência à liberação. Mesmo que ele já estava
tinha aprendido a mandar porco, eu já sabia que ele ia trabalhar com porco, eu já estava vendo filmes que não era para criança de 9 anos ver. Ele já estava trabalhando ocultamente pela que ela estava fazendo lá. E ela falou para mim, você já estava te chamando para questões da magia. E de repente você foi arrebatada daquele dia. E nesse dia eu sofri muito. Então, filha, agora eu vou te contar um pouquinho do teu nome, o que aconteceu. Glória seja dada a Deus que Ele te resgatou. Oh, glória! Minha avó faleceu agora aos 98 anos, em janeiro. Mas cristã em Cristo Jesus. Aleluia! Cristã em Cristo Jesus. A maçã que vocês estão vendo aqui, que não tem as córneas do olho, mas eu vou ler algo para vocês aqui. Para vocês entenderem. João, capítulo 11. Versículo 22 diz assim: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe fará. Isso aqui é Marta falando para Jesus. Depois o irmão dela está morto. 4 dias, sem resultado, sem esperança, sem fé. Mas a Marta, que muitas das vezes a gente condena, fala assim, vai Marta. Maria chorava para o Senhor, se você estivesse aqui antes. Mas Marta, naquele dia, falou: hoje, tem 4 dias. Mas o Senhor sabe. Se eu pedir a Ele, vai ser feito. E eu sou aquele que o Senhor viu. Não por oração de mãe. Não por petição, mas quando Ele falou assim: eu tenho uma história na tua vida. Eu tenho o seu destino em minhas mãos. É você, eu escrevi, não foi outro. Não foi ninguém. E quantas das vezes, meu querido, eu estou vendo agora de novo para mim. Quantas das vezes? Vocês querem saber o bem maior que Deus fez na minha vida? Lembra que eu fui destinada a não ter marido, não ter família? Nos meus 9 anos, e isso passa até hoje, já tive donos de empresas de Alphaville. Donos de empresas de Alphaville. Que falam assim: fica comigo, eu cuido de você e dos seus. Mas eu quero você. Onde vocês estão vendo beleza aqui para isso? Aonde tem a... Irmãos, nunca gostei de me vestir de forma que chamasse a atenção de homem. Nunca. Quando eu me casei, meu esposo falou assim: eu casei com a velha. Depois ela se tornou nova. Por quê? A blusa era aqui, a gola aqui. Além da saia, eu usava nágua. Vai descobrir o RI da igreja para você ver. É banco. Vai descobrir. Era banco, irmão. Eu tinha medo do banco. Nem sei, mas tinha medo do banco. Que o pessoal, quem fica no banco dizia. Tinha medo de desviar. Eu falei: meu Deus, se afastar de Deus, pode não. Misericórdia. Não era porque ia ficar no banco, porque era até bom, né? A gente não lavava o banheiro, a gente não tinha que varrer a igreja, porque estava de banco. Poxa, irmão, se tá de banco, não fazia essas coisas não. Né? Ficava ali, orava, e joga aqui, ó. Não podia lavar a igreja, não podia lavar banheiro, você sabia disso? Não podia, no altar, não podia nem chegar perto, está de banco. Tem que se consagrar primeiro, depois da palavra do pastor, que ele vai ver se você pode ainda. Mas louvado seja Deus. E dos meus 15, depois dos meus 13 anos que eu me batizei, até os meus 15, 18, 19 anos, irmãos, eu vi coisas extraordinárias. Evangelizando no Rio Pequeno, em frente a um bar, assim, descendo, de repente eu e a missionária que hoje está lá na França, a Missarate. Nós não saímos para evangelizar, eu saía daqui, ia para a casa dela e vamos evangelizar. De repente, no meio do nada, assim, uma rua de domingo, boteca aberta, nosso som, barulho, o pessoal ali curtindo, uma senhora sai desesperada. E quem ela pega? Ela achando que a minha amiga, que era mais velha, ia pegar, ela pegou eu. Você não é crente? Vinha me
esse teu Deus? E me puxou para debaixo do boteco. Que era tipo um sobradinho assim, como que eu posso fazer? Uma garagem embaixo, o porão que ela morava. E me puxou, irmão. Graças a Deus, a minha mãe veio atrás, dando de idade. Mas ela veio atrás de mim, e quando eu desci, entrei no porãozinho, que era uma casinha assim, eu só vi uma senhora chegar assim, só. Uma criança veio para o meu corpo, entre 8 a 9 meses. E que a questão, não sei o que, eu achando que a criança está dormindo, ela se vira, fala com o seu Deus. Eu quero ver se ele existe. Estava no jejum há 3 dias, eu falei, ok. Jesus, a minha amiga ora, então falou, não, você. Olhei assim, virei, mas quase deixou na minha frente, falei, tá. Abracei a criança. Quando eu abracei a criança, falei, Senhor, não sei. Não conheço. Mas hoje o coração dessa criança está nas suas mãos. E o Senhor é aquele que muda cada célula, cada veia. O Senhor é aquele que faz pulsar. E a que está inadequado, o Senhor traz novamente a pulsar com grande alegria. Deus, eu não estou aqui, não é a mim que está sendo provada, mas é o Senhor, eu conheço o Senhor. O Senhor é Deus. Quer dar vida, dá. Quer levar, leva. Mas hoje mostra que o Senhor é sobre todas as coisas. Daqui a pouco eu estou escutando o choro. Daqui a pouco eu estou vendo alguém se mexer. E daqui a pouco eu estou vendo todo mundo chorando. Eu falei, eu vou chorar também. Mas eu continuei olhando para Jesus. Vai mudando as plaquetas. Vai mudando a questão óssea. Vai o transplante que o homem não pode. Eu nem sabia o que era isso. Vai fazendo agora. E move sobre essa família e traz alegria. Ressuscita a fé dessa pessoa. Mas quando eu abri os olhos, eu estava tremendo, os pés suavam. E a mulher senta na minha frente, e a minha amiga falando em língua. Eu não entendi não. E agora, minha senhora, vamos dar como já frente, ele está com fome. Está chorando, ele está me beliscando, ele está com fome. Uma senhora mais velha, ela não foi construir ninguém, falava assim, Deus existe, Deus existe. A senhora que veio, que era a mãe dela, falou assim, Deus existe, agora eu vou seguir ele. Quando eu olhei, Ana, eu vivia um tempo. Aquela criança tinha sido enganada naquela época. Falava que não tinha como fazer cirurgia porque ela não ia sobreviver. Que a válvula do coração dela era muito fina e ela ficava com sopro. E mandaram ela levar para casa para morrer. Fica do último dia, porque se ficar aqui vai ficar no corpo da criança. Não tem isso. Naquela manhã, aquela criança tinha falecido. Quando ela viu a gente gritar, olha, Jesus te ama. Foi quando ela veio, correu até a rua. Ele estava no pessoal do barco, um monte de dedo. Ela correu, mas Jesus te ama, então vem mostrar quem é teu Deus. E aí? Graças a Deus eu não sabia da história do Senhor. Porque quando a criança veio que estava molinha, achei que ela estava com frio, alguma coisa, né? Peguei a criança, estava ela falou assim, mais 2 horas e meia, a gente estava levar para o hospital para poder fazer o procedimento que vai pôr. Traga aqui que a gente vai dar atenção de hora. O Senhor restaurou. Aleluia! Deu um coração novo. As plaquetas, os ossos da criança, ela tinha nascido com questões de ossos. O Senhor restaurou. Posso te contar, sabe? Porque depois de algum tempo a gente voltou. Essa mulher estava na cidade do Rio Pequeno, testificando que o Senhor fez com a criança com 2 anos e pouco no braço. E falando assim, olha aqui o meu filho, que o médico mandou para morrer. E Jesus me deu novamente. Glória. Eu posso te contar que hoje ele é evangelista. Às vezes nós não sabemos o que é nossa ação. Aqui dentro, muitas das vezes eu apanhei e sofri para servir Deus no amor. O amor falou aqui, ó. Mas não era para me sustentar, era para sustentar a família do meu padrasto. Ele tinha dinheiro sem dinheiro, irmão. Uma maleta feita de madeira, debaixo da cama. Quando ele faleceu, ele tinha casa em Itapecerica, Santa Clara. Ele lá no Ceará ele tinha casa, tinha algumas cabeças de boi.
Mas ele perdeu tudo para entender que Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Com meus 18 anos, revoltada com a situação da vida, eu falei, Deus, vou tirar minha vida. Muitas situações que passei, irmãos, porque apesar disso, quantas das vezes falando da mensagem do Senhor, veio o pastor e falou assim, abra a Bíblia, você pode colocar a mão e falar que foi Deus que te mostrou, foi Deus que te deu. Eu falei, eu não preciso afrontar o meu Deus colocando a mão sobre as palavras, mas a palavra dele a seu respeito é essa. E quantas das igrejas o Senhor fechou? Porque muitos, como o irmão aqui falou, usava da igreja para ser sustento, para ser benefício. Mas o Senhor abate. E quantas das vezes o culto assim, você pode ser aquele instrumento que vai levar para levantar multidões. Você pode ter esse instrumento que vai, olha para o espelho e fala, quem sou? E você fala, não, olha o propósito de Deus na minha vida. É olhar para esse moço aqui e falar assim, não tem nenhum propósito, não tem sentido. E para eu profetizo sobre ele ser missionário, ser restaurador de vida. Em vez de brigar, discutir, em vez de ser revoltado com a vida, falar, não, há motivo para viver. Ele mostra que o que Deus faz, o pouco que nós temos, é suficiente para abastecer multidões. Quando eu falei em tirar minha vida, o Senhor falou assim, não, agora eu vou trabalhar em você, eu vou te dar uma vida. Encontrei com meu esposo, que eu falei assim, não caso com você, mas nem que o anjo desça do céu e me fale que é para casar. Ele estava desejando por mim, tinha uns 3 anos. Ele viu ministrando, o Senhor curando, libertando, e ele era noivo. Ele falou, não, Senhor, eu quero um aqui que seja de Deus. Foi ele se apaixonou pelo vaso, você sabe quem é a vasilha. Não confunda. Ele é a fonte, aqui é só vasilha. Mas para a glória de Deus, casamos. Tivemos 2 filhos para a glória de Deus. 2 machos. Porque o diabo falou que na nossa vida ele ia fazer 6 meses homem, 6 meses mulher. É bastante. E glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Meus 2 filhos são homens. Glória. Já casados. Da sua avó. Olha que honra. Coisa tão... Não, sou vó, hein? Respeita meu lugar amarelo no ônibus, por favor. Dá licença. Da sua voz. E para a glória de Deus com muita alegria. Apesar das tribulações, das afrontas, que não é maravilhosa, não. Não é maravilhosa. Mas eu falei, Senhor, eu testifico aquilo que o Senhor fez na minha vida com muita alegria. Dores, lágrimas e choros, constantes. Mas deixa eu falar uma coisa que a irmã, cadê minha irmã? A intimidade de você tirar o sapato. Chegar diante da face. E sentir de dentro para fora a presença. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. A presença desse Deus é extraordinária. Irmãos, eu posso orar e agradecer a Deus todos os dias. Porque eu estou contando um milagre da criança, mas ele curou uma senhora, que o médico deu 3 meses de vida. Ela tomava coquetel de 28 comprimidos de manhã, meio-dia à noite, porque ela tinha asma. E ali no Leme, a gente foi evangelizar, e ela caiu assim, ela faltava cor e osso. Umas feridas assim, o pessoal teve nojo de chegar perto dela. Ela estava idêntica. E o Senhor falou, abraço. Eu falei, Senhor, abraço. E aí abracei. E aquele cheiro. Eu falei, Jesus, o Senhor traz a rosa de farol aqui. Nem mais traz o bálsamo, traz o vento. E começa a retirar todas as plaquetas ruins, de dentro para fora.
Jesus começa a restaurar, eu abraçada com a mulher no meio da rua, irmão. Nós olhamos, ficamos no meio da rua mesmo, o pessoal passou, no meio da rua mesmo. Eu comecei a orar, a mulher caiu no meu ombro, eu vou segurado. Assim como o Senhor me sustenta até hoje. Restaura. Eu falei, você quer aceitar Jesus como seu Salvador e ver o milagre que Ele faz? Ela, se Ele me aceita, eu estou aqui. Porque nada mais tem. O corpo da mulher começou a transpirar, irmão. Transpirar. E um odor. E eu falei, Senhor, faz a boa obra por completo. Ela levantou, estava toda molhada, eu também. Eu falei, perdão, está perdoado. Jesus te perdoa, nem eu. Vai e faz, depois volta para testificar. Sua fé com Deus. Hoje ela é missionária ali no Jardineiro. Ela tinha 3 meses de vida. Ela estava na última semana. Ela foi fazer todos os exames novamente, irmão. E o médico falou assim, que macumba foi que você fez na sua vida? Ela falou assim, que olhou para ela assim, não, deixa eu te falar. Um Deus que me abraçou de dentro para fora quando você me rejeitou dentro do seu consultório. Você me jogou na rua porque falou que eu ia apodrecer e ali nessa gente eu ia morrer. Mas está aqui. Fale agora que não existe Deus. E ela falou que naquele dia o médico se converteu. Então você é uma semente que transborda na vida do outro e vai dando sequência. E hoje, para a glória de Deus, ela pega nos presídios, ela pega na casa de recuperação, ela ministra nas igrejas. E isso tem uns 15 anos. Ah, mas a irmã está contando coisas do passado. Vem cá. Há 2 meses atrás, uma amiga tem muito estimo, mora em Guarulhos. Pegou uma criança. Estava entubada, com 3 anos. Ela lembrou, porque ela está afastada, ela lembrou. Falei, Navan, olha, quando eu estava hora Deus ouve. Eu falei, toma vergonha na sua cara para orar. Ela, mas você não está entendendo. Esse é o nome da criança porque eu estou com dó de mandar as fotos. Irmão, eu estava na minha casa, era meia-noite, falei, Deus, isso não é apelo para mim. Isso é um apelo diante do céu. Falei, Navan, de hoje para amanhã, eles falaram que vão desligar os aparelhos. Agora que eu lembrei de falar com você. Veja o que Deus pode fazer. Fica para ele, toma vergonha na tua casa. Ele pode levar para salvar a vida. E Ele pode também restaurar para dizer que Deus é Deus, mas você vai falar. Eu vou mandar mensagem para ele. Estou levantando Ele novamente à vida para vocês se converterem ao Deus que tudo pode. Dobrei meus joelhos para dizer qual é a palavra. O Senhor falou assim, eu restituo. Não só a vida, mas a casa. Os pais estavam se separando. Estavam em briga. E a criança pegou uma doença, uma questão pulmonar, que não tinha mais como reverter. Depois do Covid, o negócio foi difícil. Naquele dia, eu falei, Navan, vai ser 5 horas da manhã que o médico vai vir para desligar os aparelhos. Falei, pois pode falar para ele desligar mesmo que a criança vai voltar para casa. É assim que você. Mas o Senhor nos disse. Irmãos, acordei às 4h30 e fui trabalhar. Esqueci da oração, esqueci da fé, esqueci tudo, fui trabalhar. Quando foi 2 horas da tarde, ei, Senhor, levanta a mão aí, glorifica o Senhor. Aleluia! A criança estava, mamãe, quer comer, pode brincar, mamãe, pode brincar, mamãe. Já tinha recebido alta, estava em casa, e ela estava ali mandando o áudio da criança, falando que queria brincar e se alimentar. Aleluia! Está bem, aqui em Guarulhos, ali no Morro da Chiquinha. Está bem, está restaurada. Sabe o que Deus pode fazer através de você? Hoje, se você tirar a sua fé, que está ali, igual Marta, no cemitério, é enterrada. Mas diante de Deus, ela falou, Senhor, mas eu sei que se eu pedir ao Pai, hoje pode ser feito. Ela foi a fé, hoje, se você crer, pode ser feito. Você olha para o improvável.
que olhava para mim, meus irmãos amados, estava falando, vai ser pé de pato, vai ser uma prostituta, vai ser uma menina da vida. Porque quem nos acolhia, quem nos socorria no meio da necessidade, eram pessoas que estavam ali, fumando, passando droga. Eu fui convidada para ser mãe da cabeça ali, da boca, no Jardim Pinheirinho. Você passa tranquila, você tem astúcia, você sabe trabalhar, você sabe falar com quem quer que seja. Eu já conheci o pessoal da rota, já conheci o pessoal da polícia. Era conhecedor, e quantas das vezes o diabo quis me levar para novamente o caminho ruim. Então, posso hoje falar, Mavã, você pode buscar, não é fácil de achar não, tá? Mas é entre as legiões satânicas da África do Sul. Está lá, Igor Mavã, especificado o que essa legião faz. Nada. Porque o sangue do Cordeiro, quando corre, porque ele quando fala, você é meu, eu chamei para salvação, eu destinei para, em vez de destruir lares, resgatar vidas. Eis aqui, aquilo que o Senhor faz. E você pode ser esse instrumento. Você pode ser esse instrumento na mão do Senhor. Apesar da necessidade, irmão, nunca morri de fome. Nunca falei, Senhor, teve uma época que eu estava dizendo para Jesus, eu quero comer um pão doce, com aquele melzinho em cima. Quando eu tinha 7 dias, estava em jejum. Fui para um culto no lar, para casa da irmã. Eu olho, se hoje é 6 horas, eu vou entregar meu jejum, irmão. Irmão, tinha aquele pãozinho maravilhoso, irmã, esse aqui Deus mandou comprar só para você. Ele cuida dos detalhes, irmão. Ele cuida dos detalhes. Uma vez eu falei, Senhor, eu nunca fui comemorado o meu aniversário. De repente, se surpreenda, eu chego de um trabalho, sexta-feira à noite. Já tinha 40 pessoas em casa, mas que bagunça é essa? Minha mãe aprontando de novo. Quando eu virei, você lembra dos bolos de neve? Eita Deus. Era 2 camadas, pastor, porque ele era alto, ó. Eu comi bolo a semana inteira, irmão. Deus preparou meu aniversário com pessoas que eu nem conhecia. Ganhei presentes que até doei. Ele cuida. Onde ele fala que ele não vai suprir sua necessidade? O que está faltando na sua casa? O que está faltando? Nada, a não ser nós, com a nossa fé, gente. Aonde está a sua fé? Eu vim aqui simplesmente para pegar o estágio. Eu falei, Deus, não vou mais testificar nunca mais meu testemunho para ninguém. Porque é difícil, não é fácil. As memórias. Como que eu vou falar aquilo que dói, Senhor? Dói. Hoje em dia eu conto, irmão, eu choro, mas é falar, nossa, como Deus fez, já foi tão boa quando eu passei, eu estava que estava me esquecendo. Porque eu não faço psicologia. A menina que não era para ter estudo, que não era para enxergar, que não era para poder trabalhar, não era para ter família, que era para viver só destruindo vidas. Deus fez ela empregada doméstica, faxineira, vendedora, feirante. Eu trabalhei muito bem. Garçonete, essa glória. De garçonete, subi um nível, fui para técnico de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho há 15 anos. Você falou, opa, não parou não. Claro, irmão. Graças a Deus eu fiz teologia, tá? Então, primeiro o reino do céu, conhecer a palavra, conhecer o que você prega. O Senhor me deu a oportunidade de fazer teologia. E depois, granjear para poder mais ajudar a vida. O Senhor falou assim, além da palavra, muitas das vezes, como o irmão falou assim, às vezes é ateu, mas o psicólogo ele não rejeita. Deus é estratégia. Então, tudo bem, não precisa falar, Deus, não, deixa eu te falar da essência da vida. Deixa eu te falar do que a força maior. Deixa eu te falar daquela luz, daquela energia. E aí, até o ateu, você consegue dizer,
Rapaz, isso parece que tem Deus, né? Tem Deus. Há 2 meses atrás, um que era ateu, que vivia com um homem, que estava ali na vida de perdição, ateu, estava aqui na igreja aceitando Jesus, nossa, que coisa extraordinária. Aleluia. Ele já deixou, já terminou o compromisso com o rapaz, mas não, eu quero Deus. Eu quero essa nova vida, eu senti algo tão dentro aqui, um calor e as lágrimas corriam. Eu não vejo a Bíblia especificamente, qual é a teologia que nós conhecemos. Mas eu usei a palavra do Senhor na linguagem que ele entendeu para saber, ainda que você sabe, você só sabe do que ele existe. Aconteceu agora, recentemente. Em nossas missões, em nossas questões de vida, nós temos que aprender uma coisa. Nós só temos e só enriquecemos quando doamos. Quando nós doamos, seja uma palavra, seja uma roupa, seja uma abraço. Quer enriquecer? O Senhor Jesus nos ensinou o melhor método. Dai, e Ele cuida. Dá, e Ele prospera. Mostra o que você tem, é só um pão, Ele multiplica em 12 cestos. Ele multiplica. E eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu ainda resumi por muitas questões, muitos milagres que eu fiz. Senhor, ressuscitar morto. Não foi só o Bebenânia, teve outros. Que já no caminho a ambulância parando. Bora que já morreu. E você falou, para a ambulância agora. Eu falei, como Deus? Para! E eu olhei assim, qual o nome do rapaz? É fulano. Em nome de Jesus, fulano, agora você está louca, me respeita. Fulano, Deus diz, levanta, porque ele ainda tem algo na sua vida. Estava dentro da ambulância, mas eu estava puxando o saquinho. E o rapaz levantou, sentou, e falou, o que aconteceu? O rapaz, o socorrista falou assim, o que é isso? Não, a gente testificou, a gente viu, não tinha batimento. Deu parada. O irmão só foi parada para entender o que era Deus. Moça, agora levanta. Você quer aceitar Jesus? Eu tenho rápido, estou passando, irmão. Foi realmente rápido. Eu passei, aceitou. O restante Deus sai com você depois. E foi embora trabalhar. O que foi isso? Não sei. Deixa Deus agir. E o pessoal ficou perguntando assim, preciso do seu número, preciso do seu número. Está no céu, fala com Deus. Porque muitas vezes, irmãos, isso não é para a glória humana. Quantas das vezes eu até deixei de usar os dons do Senhor, porque eu já passei por um processo de, vem cá, olha aqui, vem. Não. Não exalte nunca o homem, é aquele que faz. Amém. E isso o Senhor me ensinou bem. Tudo que Ele fez, foi Ele que fez. Nós só somos instrumentos. Então, se Ele mandar, vou espaço, levanto, não importa a hora ou o momento, mas Ele fala, levanta e vai. Fala. Ele fala também, silêncio, não adianta o homem desejar. Mas essa é tirar as sandálias e saber que lugar é santo. E ouvir como Ele falou. E com meus 9 anos de idade, no culto de doutrina, falei, pronto, Jesus. Agora é aprender a doutrina do céu. E ir até o fim. E muitas das vezes você tem que parar, por muitas vezes eu deixei, não posso isso, não posso aquilo, está sem isso. Mas o Senhor mostrou quem cuida, quem dá, quem prospera, quem enriquece, quem abastece, é Ele. Pensa uma feirante, menina de rua, uma pessoa que já dependeu muito, irmãos, e não tem vergonha. Amo receber. Quantas vezes não precisei de cesta básica? E o Senhor proveu, me dava antes, tinha condições depois de dar 2, 10 para poder doar, compensar aquilo que Ele me deu. Então, quando o Senhor fazia auxílio, quantas vezes estava trabalhando, o meu salário caía, o Senhor vai lá, pague o aluguel do pastor. Nem conhecia, falei, Jesus, vou não. Vai sim, você vai andando. Saía daqui com Magali. Tinha um pastorzinho lá, uma bênção, um instrumento de Deus, com 2 meninas, passando uma prova. Chegava assim, o envelope dos Espíritos de pastor, Pai do Senhor, Deus abençoe, fiz com Deus, eu mandei entregar e saía.
Não sei quando eu só ouvi o testemunho. Naquele dia a pessoa tinha falado assim, vou te despejar hoje depois do culto. E ele falou assim, não, está aqui o de hoje e do mês que vem. Porque o Senhor tinha mandado, né? Então eu entendi quando Deus usa o irmão aqui e fala, tire mamon do seu coração. Dinheiro, irmãos, é só instrumento, é para a gente usar, não ser usado, não ser dominado. E muitas das vezes a gente se apega ali, não quer fazer, não quer receber. E isso vai atrasando o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, porque nós confiamos na nossa força. E a maçã, registrada no céu. Claro que eu vou ganhar um novo nome, né? Ainda bem que Apocalipse traz, darei um novo nome. Oh, louvado seja Deus! Sim ou não, igreja? Disputarei o nome. Jesus é tão bom que ele até sabe fazer as coisas completas. Quando eu for pro céu, não vai ser na van. Eu espero que seja numa marmita. Você pode falar até língua estranha? Vai ser mais, né? Mas eu já agradeço porque ele está escrito no livro da vida. Que ele já está lá selado pelo sangue do Cordeiro. E que hoje eu posso te falar, tenho 45 anos. Minha casa está ali, Rua 2, tá, irmão? Moro na Rua 2 aqui, ó. Há mais de 22 anos. Está aí escondidinho entre vocês. Mas está com o que Deus deu. Meus 2 filhos. Um para a glória do nome do Senhor, ele é presbítero na minha igreja. Ministra na casa do Senhor. Faz palestra para adolescentes também. Instrui adolescentes também, questão de suicídio. Pelo chamado que ele tem pela palavra. E glória a Deus que daqui a alguns 2 anos vai ser psicólogo também. Então nós estamos usando as ferramentas que Deus está dando condições de ter para trabalhar no reino. É isso que o Senhor faz. Essa é a pessoa que você vê aqui trabalhando na construção civil. A mulher na construção civil é uma bênção. Eu estou dizendo para toda a lista. Em nome de Jesus, eu preciso de uma data. Hoje eu vim aqui para fazer uma data para ver se a gente concilia com a questão. E assim, amados, cobrando EPI, cobrando uniforme, cobrando postura de funcionário, mas cobrando também responsabilidade. Você sabe com quem você vai dar a sua vida depois que você for? Quantas vezes eu vi Deus curar dentro da construção civil? Eu me dei a oportunidade de resgatar vidas que tentaram se matar dentro da construção civil. Agora, de dezembro para cá, 4 pessoas em alojamento, vida do norte para cá, mas pela situação. E o Senhor permite a gente abraçar. Eu cheguei na obra como técnica, estava lá, até uma situação assim. Olha, eu deixei técnico continuar para Jesus. Vamos lá que é vida. E quando ele pensava em tirar a vida, ele saiu e falou, eu vou procurar a igreja. Eu vou procurar Deus. Glória a Deus. Eu vou preencher esse vazio. E para a glória de Deus, o diabo não cessou. Então, no seu trabalho, seja instrumento também. Seja vaso, seja de Deus. Deixe transbordar. O fogo não pode queimar só do lado de fora, ou só você sentir ele, não. Aqueça as outras vidas. Que é o que Deus quer fazer na minha e na sua vida hoje. E nós agradeçamos a oportunidade em nome de Jesus. Amém.